Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: existencialismo, página 13 a 17. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo, pegue o seu material para você destacar alguns pontos importantes aí do seu livro, certo? E como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior. Então é importante, depois de uma semana, nós rever algumas ideias já estudadas, mas que precisa ser bem compreendida, e a gente precisa assimilar bem. Ok, alunos? Transvaloração. Então, é o nosso assunto, página 10 a 13, né? Nosso assunto da aula anterior. Vamos lá acompanhar. A obra do alemão Friedrich Nietzsche, produzida no fim do século XIX, é considerada o grande marco da transição entre o pensamento moderno
e o contemporâneo. Então, aluno, se você tem tá com o seu material, destaque esse ponto aí que é muito importante. Então, a obra de Nietzsche realmente é considerado o grande marco da mudança, né, de pensamento moderno e contemporâneo. No campo da ética, lembrando que Nietzsche também vai falar da ética, tá bom? Ele como já falei para vocês, é um filósofo que vai contra toda uma tradição, toda uma moral estabelecida. No campo da ética, esse pensador propôs uma severa crítica à moral fundamentada na supremacia da razão e no controle dos desejos. Então veja que ele vai criticar a moral, tá, gente? Por isso que é um filósofo um pouco polêmico, tá? Diferente dos outros filósofos, né? Então a gente costuma dizer que é um filósofo que está além do seu tempo, tá? Acompanhe as ideias de Nietzsche. Nietzsche apresentou-se como um grande crítico do pensamento metafísico dos valores morais, por considerá-lo um obstáculo à afirmação da vontade de poder, isto é, ao impulso fundamental, desejo. É um filósofo, como eu falei, que está além de seu tempo. Esse procedimento ficou conhecido como genealogia da moral e resultou na transvaloração, em uma inversão radical dos valores da tradição cristã e racionalista. Veja só, pessoal, a palavra inversão, por isso que é transvaloração, tá? Do pensamento cristão e também da razão. Então veja aí que é um filósofo bastante corajoso por criticar dois elementos fundamentais, né, para a cultura intelectual, para a ciência e tudo mais, que é a questão das ideias cristãs e o racionalismo, as ideias racionalistas. Ao realizá-la, o filósofo pretendia, então veja aí a pretensão dele, submeter a moral, a vida, a natureza e não ao contrário, tá ok? Então veja aí o que ele realmente queria. Nietzsche discordava de Platão e de outros, também discordava de Kant quanto à existência de uma realidade em si. Defendia a fidelidade humana à terra, ou seja, a vida como ela se apresentava, sem recorrer ao mundo metafísico, às crenças, tá, aluno? Se você não tem a oportunidade de destacar isso aí no seu livro, destaque porque isso aí é importante. Propôs a inversão de valores por criticar que eles resultavam em atitudes contrárias à vida. Olha que ele afirma, tá? Isso aí, muito corajoso para falar disso. Um dos objetivos da crítica de Nietzsche era de abrir caminhos a uma nova moral, além do homem. Um ser nobre capaz de dizer sim à vida, mesmo nos aspectos mais trágicos e dolorosos. Nietzsche defendia a liberdade como manifestação do aspecto dionísico. Então, grife aí, pessoal, a questão da liberdade, da existência marcada por elementos vitais como o desejo e as paixões. Então, você entenda que Nietzsche está sempre falando de desejo e das paixões. Realmente, ele, na visão dele, a pessoa tem que viver de acordo com isso mesmo, né? Não negar isso que é próprio da sua natureza. Portanto, acreditava que condená-los ao domínio da razão seria o mesmo que negar a vida e a natureza. Olha aí a ideia de Nietzsche. Moral de Nietzsche. Ao refletir sobre moral, Nietzsche questionou a origem dos conceitos de bem e mal, assim como os critérios utilizados para avaliar as atitudes humanas e até as próprias pessoas como boas ou más. Afirmou que o sentido etimológico original da palavra bom equivale aos conceitos de nobre, bom, forte, aristocrático. Então, olha só, bom para ele seria de fato isso, né? Então veja como ele realmente propõe a inversão de valores mesmo, tá, gente? Nietzsche também a definia como moral de rebanho ou de escravos.
assim designando os que ele julgava renunciarem à verdadeira liberdade ética, submetendo-se ao dever por temerem reconhecer a diferença entre os homens. Ele afirmava ainda que o indivíduo, sob o domínio da moral dos fracos, teme a solidão, sentindo-se impotente sem a explicação e o sentido de que o grupo oferece a sua realidade. Sendo refém da obediência, ele sente necessidade da paz de rebanho. Então, dois temas importantes, né, que Nietzsche vai enfatizar: moral dos fracos e paz do rebanho, tá? Então, na visão deles, o ser humano, ele para sair, sair da solidão, de tudo aquilo que é próprio da sua natureza, ele vai se unir a outros, tá? Vai procurar subterfúgio no rebanho, como ele fala, né? Ele vai procurar refúgio na moral, na religião, tudo isso. Então, na visão dele, para isso é a moral dos fracos, e a pessoa, para não se sentir só, abandonada, vai procurar o rebanho, isto é, ao seu grupo a que pertence. Da resposta de massa e do pressuposto de que dá felicidade eterna. Longe de sua moral, o homem fraco não sabe quem é. Sujeitado, rende-se e passa a formular as regras morais que apregoam a igualdade no lugar da singularidade, o rebaixamento no lugar da grandeza, a banalidade no lugar da criatividade e a escravidão em detrimento da força e a obedecer às leis. Assim, diluído na coletividade, nivelado sob a igualdade, o homem moderno teme a si mesmo e foge para a proteção do rebanho. Então, tá aí as principais ideias de Nietzsche, né? Como ele diz, vai contra toda a moral estabelecida, moral racionalista e moral cristã, e ele propõe a inversão dos valores, tá? Uma nova forma de ser. O homem, na visão de Nietzsche, o homem deve agir de acordo com sua natureza, seus desejos, suas paixões. É sério isso, né? Vamos lá para o assunto de hoje, tá? Existencialismo, tá? É uma corrente filosófica, né? Como eu já falei para vocês, na filosofia a gente fala de sistemas filosóficos, correntes filosóficas, e agora nós vamos estudar um pouco, conhecer sobre existencialismo, um assunto também muito agradável, porque vai falar da condição humana, da nossa existência, de tudo que envolve o ser humano, tá? Muito bom esse conteúdo. Os objetivos da unidade. Nessa unidade, você conhecerá reflexões modernas, contemporâneas, sobre a natureza da ação ética, seus fundamentos e seu alcance. Elas poderão ajudar você a encontrar as próprias respostas às questões éticas da atualidade. Então, o existencialismo, de fato, ele envolve muito a questão da ética, né? Sobretudo no nosso contexto. A ética contemporânea contempla as reflexões desenvolvidas a partir do século XX, as quais, por sua vez, abordam questões atuais que interferem até mesmo na vida cotidiana. Por isso que eu falei no início, é um assunto muito agradável, porque vai falar do nosso dia a dia, da nossa existência. Para iniciar o estudo de algumas delas, leia as perguntas. Então, veja aí as perguntas interessantes que eu sempre falo para vocês. A gente estuda a filosofia perguntando e indagando. Por que você existe? Por que você existe assim e não de outro modo? Tá? Então, é uma pergunta bastante existencial, né? Por que você é do jeito que é e não é do outro jeito, do outro modo? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Qual é o significado da vida, tá? O significado da existência humana. Existe significado? Ou a gente pode dar o significado, né? Porque as dores, contradições e incerteza fazem parte da vida. Então tá aí
três perguntas super importantes que já nos lança a uma reflexão, a um pensamento e já nos lança de fato nesse assunto existencialista. O existencialismo surgiu na primeira metade do século XX, tá? Desculpa aí. Primeiro século XX, grife aí essa parte se você está com seu material. E investiga o sentido da existência humana, tá? Investiga o sentido da existência humana. E com isso nós temos alguns pensadores que faz parte dessa corrente de pensamento, dessas ideias. Um deles é Jean-Paul Sartre e também tem outros, mas nessa aula nós vamos estudar sobre Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Heidegger. Ok, alunos? Então, acompanhe aí com atenção. O filósofo Jean-Paul Sartre tornou-se um dos principais representantes do pensamento existencialista. Ele afirmava que o existencialismo é humanismo. Pessoal, existencialismo é humanismo, é um livro, é uma obra de Sartre, que vai falar muito dessa corrente filosófica. Ou seja, uma corrente de pensamento que privilegia o ser humano ao recorrer sua natureza específica, marcada pela finitude, mas também pela liberdade. Então veja bem, duas palavras importantes: finitude e liberdade. Então o ser humano ele é finito, tá? Ele é finito. Um dia ele vai deixar de existir. Porém, ele tem liberdade, é um ser de liberdade. O ser humano é o único ser livre, o único ser que, uma vez existindo, poderia se definir por meio de suas escolhas. Então, o ser humano é o que ele faz de suas escolhas, tá? Então, veja que o ser humano é o único ser livre, tá? E de fato é isso mesmo, né? Os animais não são livres, tá? Eles são determinados, então, determinismo, né? Então, os animais são determinados pela sua natureza, o ser humano não. Ele é livre, ele faz escolhas, por isso que ele vai definir a sua vida a partir das escolhas que irá fazer durante a sua vida, tá? Sartre apontava a angústia como marca da humanidade. Então, o ser humano, por natureza, na visão de Marx, é um ser angustiado, tá? Pois, do seu ponto de vista, o homem estava condenado a ser livre. Então, na verdade, para Sartre, o ser humano ele está condenado a ser livre, tá? Ele não pode deixar de ser livre, tanto que a não escolha, liberdade impõe escolha, né? Requer escolha, né? Se a pessoa é livre, ele tem como escolher, e ele vai dizer que o ser humano está condenado a ser livre. Então, a sua não escolha já é uma escolha, portanto, ele não tem a opção de não escolher, porque mesmo não escolhendo, já é uma escolha, né? Por isso que Sartre vai dizer que o ser humano está condenado a ser livre. É uma espécie também de determinismo, tá? Ok, alunos? Espero que você esteja compreendendo de fato. O filósofo considerava um sinal de má fé a atitude daqueles que renunciavam à própria liberdade à responsabilidade, buscando desculpas em causas exteriores para justificar o que fizeram de si mesmos ou negando o impacto de suas escolhas sobre o restante da humanidade, tá? A má fé, pessoal, é você não assumir as consequências de suas escolhas e dizer que você fez alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa por conta de outras pessoas, e você acaba colocando a culpa pelo que você fez, pelo que você é em outras pessoas. Então, na visão de Sartre, isso é agir de má fé. Ok, alunos? Então, algumas ideias importantes de Sartre, né, que a gente acabou de ver. Agora nós vamos falar sobre algumas ideias de Simone de Beauvoir, tá? E também vai nessa perspectiva do existencialismo. A filósofa francesa Simone de Beauvoir abordou temas centrais do existencialismo em suas obras literárias e ensaios filosóficos.
Defendeu a interdependência e a afirmação da intelectualidade das mulheres. Turma, grife isso aí é muito importante, destaque isso aí, tá, pessoal? Feminismo nasceu de certa forma aí. Defendeu a interdependência e a afirmação da intelectualidade das mulheres e recusou-se a seguir os padrões impostos à mulher de seu tempo. Sua obra, O Segundo Sexo. Então, essa é uma obra de Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo é considerada um marco no desenvolvimento feminista. Então, alunas, sobretudo, veja aí o quanto é importante as ideias de Simone de Beauvoir, né, na questão feminista. Ok, alunos? Vamos lá, prosseguindo. A filósofa afirmava que a construção de uma identidade feminina destaquei a palavra não era uma questão de aprendizagem e assimilação de padrões culturais tradicionalmente ensinados ou impostos a mulheres. Então, não era. Então, veja só que ela vai na contramão a moral estabelecida, a tradição e tudo mais. Associava essa construção à liberdade, isto é, a mulher, ela é o que ela quiser, porque elas têm liberdade. Então, em outras palavras, é isso. Afirmando que ela apenas poderia acontecer por intermédio de escolhas livremente realizadas pelas próprias mulheres. Por esse motivo, seu pensamento pode ser classificado como feminismo existencialista. Então, tá aí, pessoal, uma boa ideia aí sobre a questão feminina, né? Não é os padrões, não é a moral, não é a tradição que vai dizer o que a mulher deve ser, mas sim a sua liberdade, tá? Então, como se diz, todo mundo tem liberdade, então a mulher tem liberdade também de escolher o que ela quiser ser, certo? Alunos, vamos lá, progredindo, tá? Avançando, tá, alunos? E também nós vamos falar agora algumas ideias de Martin Heidegger, outro filósofo existencialista, que a gente vai ver agora suas ideias. Em seus textos, Heidegger raramente usava a palavra homem ou expressão ser humano. Em vez disso, ele empregava o termo alemão Dasein, tá? A turma falou de homem, falou de Dasein, saiba que é o homem ou o ser humano. Ele nunca falou homem e nem ser humano, ele falou Dasein, que permanece inalterado em algumas edições, tá? Em língua portuguesa e em outras. É traduzido como CAI. Então, CAI, na visão de Sartre, é o mesmo ser humano, é o mesmo que o homem. De acordo com esse filósofo, o Dasein é aquele que aparece, aquele que existe, e nesse existir é que residem as possibilidades de ser. Então, o ser humano é um ser aí, um ser que existe, tá? Um ser que tem uma existência, tem uma vida, tá? E, portanto, um ser livre, na visão existencialista. E a partir da liberdade, ele tem várias possibilidades de ser. Então, se o homem é ser livre, tem várias possibilidades de escolher o que quiser ser, porque ele tem uma infinita de possibilidades de coisas para fazer e direcionar a sua vida. Ok, alunos? Então, algumas ideias bastante fortes, né? Bastante real do ponto de vista da existência humana e que, de fato, tem tudo a ver com a nossa vida, né? Então, tá aí algumas ideias do Sartre, Simone de Beauvoir e de Heidegger. Então, são algumas ideias importantes e não é difícil de assimilar, tá, gente? Só prestar atenção, não é difícil de assimilar, é fácil, é só você ler o texto com cuidado, com cautela, se você não leu, e prestar atenção na explicação que eu
tento ser mais didático, mais objetivo possível para fazer você entender a explicação. Ok, alunos? Responda as atividades da página 12 e 13 e faça as atividades em PDF que eu irei enviar para vocês, tá? Fico por aqui, meu muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.